Garota simples alimentava o cachorro de um velho na rua, sem saber que ele era um bilionário chinês disfarçado. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol da tarde pintava o céu de Salvador com tons alaranjados, enquanto Luísa Ribeiro ajeitava as mesas da cafeteria Acarajé, no coração do Pelourinho. A jovem de 27 anos, com cabelos cacheados que emolduravam um rosto de traços delicados, trabalhava como garçonete há 5 anos para sustentar sua verdadeira paixão, a arte. Enquanto organizava as cadeiras, observava pela janela o movimento típico daquele centro histórico, onde turistas e baianos se misturavam entre as fachadas coloridas dos casarões coloniais. Luísa, pode levar esse café para a mesa 6? É o seu Antônio, ele chegou com o caramelo, disse Dona Zuleide, a proprietária da cafeteria, uma senhora de 60 anos que conhecia cada cliente pelo nome. Luísa sorriu ao ouvir falar do velho e seu cachorro Caramelo. Há meses observava aquela dupla peculiar, que pontualmente ocupava a mesma mesa da praça em frente à cafeteria. O homem de cabelos grisalhos e roupas simples parecia alheio ao burburinho da cidade, sempre absorto em observar as pessoas ou ocasionalmente rabiscando algo em um caderno desgastado. O cachorro vira-lata, por sua vez, deitava-se fielmente aos seus pés, recebendo carinhosamente a atenção de quem passava. Claro, Dona Zuleide, vou levar agora mesmo, respondeu, pegando a xícara de café preto sem açúcar que o homem pedia. Todos os dias. Ao atravessar a rua em direção à praça, Luísa sentiu o calor típico baiano acariciar sua pele morena. O aroma do café se misturava com o cheiro de dendê que vinha das barracas próximas. Ao se aproximar, o cachorro levantou as orelhas, reconhecendo-a de imediato. Boa tarde, seu Antônio. Seu café, como sempre, disse ela, colocando a xícara sobre a mesa de ferro. O senhor, que aparentava ter seus 70 anos, ergueu o olhar do caderno onde desenhava. Seus olhos, de um castanho profundo, continham uma vivacidade que contrastava com as marcas do tempo em seu rosto. Obrigado, menina. Você é muito gentil, respondeu com um sotaque que não parecia de Salvador, talvez do sul ou sudeste do país. Caramelo abanou o rabo e se aproximou de Luísa, que não resistiu em fazer um carinho em sua cabeça. Ele gosta de você, comentou. O senhor fechando discretamente o caderno. E eu dele, respondeu ela notando o movimento. O senhor desenha? Antônio sorriu enigmaticamente. Apenas rabiscos de um velho sem muito o que fazer. E você? Trabalha na cafeteria há bastante tempo, não é? Sempre te observo servindo os clientes com tanta atenção. A observação pegou Luísa de surpresa. Não imaginava que o homem a notava tanto quanto ela o notava. Sim, faz 5 anos. É o que paga as contas enquanto tento fazer minha arte acontecer. Os olhos do velho brilharam com interesse. Você é artista? Tento ser, respondeu com um sorriso tímido. Pinto telas, faço algumas colagens, experimento com materiais reciclados. Nada que o mundo tenha descoberto ainda. Naquele momento, um grupo de turistas passou ruidosamente, chamando a atenção de Caramelo, que latiu animadamente. Preciso voltar ao trabalho, disse Luísa, indicando a cafeteria. Foi bom conversar com o senhor. O prazer foi meu. Talvez um dia você me mostre sua arte, respondeu Antônio, sorvendo um gole do café. Nas semanas seguintes, aquela conversa breve se transformou em um ritual diário. Luísa passou a se sentar com Antônio durante seus intervalos, trazendo pequenos petiscos para Caramelo, que já a recebia com pulos de alegria. O velho, antes taciturno, revelava-se um excelente ouvinte e conversador, com uma sabedoria que fascinava a jovem. Em uma tarde particularmente tranquila, Luísa chegou em casa, um pequeno apartamento no bairro do Rio Vermelho que dividia com sua amiga Tainá Oliveira, professora de dança afro. O espaço, embora apertado, transbordava cores e texturas. As paredes estavam cobertas com telas inacabadas e vários materiais artísticos se espalhavam por todos os cantos. Você parece diferente hoje, comentou Tainá, que preparava um chá na pequena cozinha americana. Alta, com tranças coloridas e uma energia contagiante,
Ela conhecia Luísa desde a infância na periferia de Salvador. Conheci alguém interessante, respondeu Luísa, deixando a bolsa sobre o sofá gasto. Aquele senhor da praça, sabe? O do cachorro caramelo. Estamos conversando há algumas semanas. Tainá levantou uma sobrancelha. O velhinho misterioso que sempre observa todo mundo? E aí, descobriu quem ele é? Não exatamente, admitiu Luísa, pegando uma xícara. Mas ele entende tanto de arte, Tainá. Hoje ele comentou sobre técnicas de pintura que eu nunca tinha ouvido falar. Parece conhecer cada movimento artístico como se tivesse vivido todos eles. Interessante, murmurou Tainá soprando o chá quente. E ele nunca falou nada sobre seu passado? De onde vem, o que fazia antes? Não muito. Sei que se chama Antônio Mendonça, que veio de São Paulo há alguns anos e que vive sozinho com o caramelo em uma casa no Santo Antônio. Sempre desvia o assunto quando pergunto mais. Mistério. Brincou Tainá, fazendo uma voz dramática. Talvez seja um artista famoso fugindo dos paparazzi, ou um milionário excêntrico. Luísa riu, jogando uma almofada na amiga. Não seja boba, ele é apenas um senhor gentil que gosta de conversar sobre arte. Naquela noite, enquanto trabalhava em uma nova tela em seu pequeno estúdio improvisado na varanda, Luísa não conseguia tirar da cabeça os comentários precisos que Antônio havia feito sobre sua técnica. Era como se ele pudesse ver exatamente o que ela tentava expressar, mesmo quando nem ela própria tinha certeza. No dia seguinte, armada de coragem e carregando uma pasta com alguns de seus esboços, Luísa se aproximou da mesa de Antônio durante seu intervalo. Trouxe algumas coisas. Para te mostrar, se quiser ver, disse, sentando-se ao lado dele. O velho ajeitou os óculos de leitura e abriu a pasta com cuidado. Seus dedos, marcados pelo tempo, mas ainda firmes, viravam as páginas com reverência. Ele estudou cada esboço em silêncio, ocasionalmente assentindo ou murmurando algo inaudível. Você tem um dom raro, Luísa, disse finalmente, olhando-a nos olhos. Não é apenas técnica que pode ser aprendida, mas algo que não se ensina, sua capacidade de capturar a essência, a alma das coisas. Luísa sentiu o rosto corar com um elogio inesperado. Obrigada, mas ainda tenho tanto a aprender. Todos. Temos, respondeu ele com um sorriso sereno. A arte é uma jornada sem destino final. O importante é continuar caminhando. Caramelo, percebendo a emoção no ar, apoiou a cabeça no joelho de Luísa, como se também quisesse participar daquele momento. Sabe, continuou Antônio, fechando a pasta com cuidado. Há um concurso de artes visuais que acontecerá em breve aqui em Salvador. O Festival Novos Talentos da Bahia. Você deveria participar. Eu? Não tenho nível para isso, respondeu Luísa balançando a cabeça. São artistas profissionais, gente com formação acadêmica, conexões. E você tem algo que muitos deles perderam no caminho. Autenticidade. Interrompeu Antônio com uma firmeza surpreendente em sua voz, geralmente suave. Prometa que vai pensar nisso. Antes que pudesse responder, Dona Zuleide a chamou de volta ao trabalho. Com um aceno rápido, Luísa se despediu, deixando Antônio com seus pensamentos e Caramelo com um último afago. Enquanto voltava para a cafeteria, não percebeu o homem de terno que observava Antônio à distância, falando discretamente ao telefone. Encontrei ele, Dr. Renato. Está aqui no Pelourinho, exatamente como suspeitávamos. O Festival Novos Talentos da Bahia era mais do que um simples concurso de arte. Representava uma das principais portas de entrada para artistas emergentes no cenário nacional. Cartazes coloridos anunciando o evento começaram a aparecer por toda Salvador, inclusive na vitrine da cafeteria Acarajé, onde Luísa não conseguia evitar olhá-los com uma mistura de desejo e apreensão. Ainda pensando no concurso? Perguntou. Dona Zuleide surpreendendo Luísa enquanto ela encarava o cartaz pela enésima vez. É muita pretensão minha, Dona Zuleide. Tem gente com formação em belas artes, artistas que já expuseram em galerias. A senhora apoiou as mãos nos quadris,
largos. E desde quando precisa de diploma para ter talento, menina? Seu Antônio não para de falar das suas obras. Nunca vi aquele homem tão animado com algo desde que começou a frequentar minha cafeteria. Luísa sentiu o coração acelerar. Nos últimos dias, suas conversas com o velho haviam se tornado o ponto alto de suas tardes. Ele parecia entender sua arte de uma forma que ninguém mais conseguia, como se pudesse enxergar através das camadas de tinta para encontrar as emoções que ela tentava expressar. Falando no diabo, murmurou. Dona Zuleide com um sorriso olhando pela janela. Antônio acabava de chegar com um caramelo, mas hoje parecia diferente. Caminhava com dificuldade, apoiando-se em uma bengala que Luísa nunca havia visto antes. O cachorro, sempre atento, andava mais devagar, como se entendesse a condição do dono. Vou levar o café dele, disse Luísa, já preparando a xícara. Ao se aproximar da mesa, notou que o rosto do velho estava mais pálido que o normal. Seu Antônio, o senhor está bem? Ele levantou o olhar, e por um momento pareceu não reconhecê-la. Então seus olhos se iluminaram com o sorriso característico. Ah, Luísa, apenas uma dorzinha nas juntas. Nada que um bom café não ajude a melhorar. Ela colocou a xícara na mesa e sentou-se preocupada. Tem certeza? Parece cansado. Os anos não perdoam, minha jovem, respondeu com um suspiro. Mas não vim aqui para falar das minhas mazelas. E então, decidiu sobre o festival. Luísa desviou o olhar para a praça, onde crianças brincavam sob o olhar atento das mães. Não sei, seu Antônio. E se eu fizer papel de tola? E se ninguém entender o que quero expressar? E se entenderem, rebateu ele, inclinando-se para a frente. E se sua arte tocar uma única pessoa da maneira como tocou a mim, não seria isso suficiente? Caramelo, como se quisesse participar da conversa, apoiou a cabeça no joelho de Luísa. Ela sorriu, acariciando as orelhas macias do animal. Posso lhe contar uma história? Perguntou Antônio, tomando um gole de café. Há muitos anos, conheci uma jovem artista talentosa como você. Ela tinha visão, tinha paixão, mas faltava-lhe confiança. Quando finalmente a convenci a mostrar seu trabalho, ela descobriu que sua arte não era apenas para ela. Era um presente para o mundo. E o que aconteceu com ela? O olhar de Antônio se perdeu em algum ponto distante. Ela floresceu. Tornou-se uma das mais importantes artistas de sua geração. Você parece conhecer muita gente do mundo da arte, comentou Luísa intrigada. Por um instante, uma sombra cruzou o rosto do velho. Vivi muitas vidas, Luísa. Conheci muitas pessoas ao longo do caminho. Antes que pudesse perguntar mais, um homem alto e elegantemente vestido aproximou-se da mesa. Aparentava uns 40 anos com cabelos grisalhos nas têmporas e um porte que exalava autoridade. Finalmente o encontrei, tio, disse, encarando Antônio com uma mistura de alívio e irritação. Luísa olhou confusa de um para o outro. Antônio suspirou profundamente, como se tivesse sido pego em uma travessura. Renato, que surpresa, respondeu secamente. Luísa, este é meu sobrinho, Renato Mendonça. Renato, esta é Luísa Ribeiro, uma artista extraordinária. O homem. Mal olhou para ela, concentrado no tio. Precisamos conversar, em particular. Qualquer coisa que precise me dizer pode ser dita na frente da minha amiga, respondeu Antônio com firmeza surpreendente. Renato apertou os lábios, visivelmente contrariado. Como queira. Estou aqui porque a diretoria está em polvorosa. A fundação não pode ficar à deriva enquanto você se diverte em Salvador. Luísa sentiu-se desconfortável, como se estivesse testemunhando algo que não deveria. Talvez seja melhor eu voltar ao trabalho. Não. Antônio tocou seu braço suavemente. Por favor, fique. Renato já está de saída. Não é mesmo, sobrinho? Os dois homens se encararam em um silencioso confronto de vontades. Finalmente, Renato recuou. Minha reserva no Hotel Fasano termina amanhã. Espero vê-lo antes disso. Virou-se para Luísa com um aceno rígido e se afastou a passos firmes. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Caramelo, sentindo a tensão, soltou um pequeno gemido.
Peço desculpas por isso, disse Antônio finalmente. Assuntos de família são sempre complicados. Fundação? Perguntou Luísa, incapaz de conter sua curiosidade. O velho fez um gesto vago com a mão. Uma pequena organização que ajudei a fundar há muitos anos. Nada importante. Era evidente que havia muito mais naquela história, mas o desconforto visível de Antônio a impediu de insistir. Em vez disso, mudou de assunto. Trouxe algo para te mostrar, disse, tirando da bolsa um pequeno esboço emoldurado. Era um retrato de Antônio e Caramelo, sentados no banco da praça, capturado com traços rápidos, mas expressivos. Um agradecimento por toda a inspiração que tem me dado. O rosto do velho se iluminou ao ver o desenho. Com mãos ligeiramente trêmulas, segurou a moldura estudando cada detalhe. É magnífico, Luísa. Verdadeiramente magnífico. Por um momento, Luísa pensou ter visto lágrimas nos olhos dele, mas Antônio rapidamente se recompôs. Sabe o que isso me diz? Perguntou, ainda admirando o desenho. Que você está mais do que pronta para o festival. Na verdade, tenho uma proposta para você. No apartamento de Luísa, Tainá dançava pela sala ao som de música afro-baiana enquanto a amiga contava os acontecimentos do dia. Então o velhinho misterioso tem um sobrinho chique e uma fundação? Perguntou Tainá, parando sua dança. Eu te disse que tinha algo mais nessa história. Sim, mas não consegui descobrir que fundação é essa, respondeu Luísa, trabalhando em uma nova tela, inspirada pela conversa com Antônio. E a proposta dele foi ainda mais surpreendente. Conta logo, mulher, exclamou Tainá, sentando-se no chão ao lado da amiga. Ele se ofereceu para ser meu mentor para o festival. Disse que pode me ajudar a preparar um portfólio, a escolher as obras certas, até a escrever o texto de apresentação. Tainá arregalou os olhos. E você aceitou, né? Aceitei, mas ainda estou tentando entender por que ele está tão interessado em me ajudar. Talvez ele veja em você o que você ainda não consegue ver, sugeriu Tainá, surpreendentemente séria. Naquela noite, enquanto trabalhava em sua inscrição para o festival, Luísa não conseguia parar de pensar no misterioso Antônio Mendonça e sua inesperada conexão com ela. Havia algo familiar nele, como se já o conhecesse de algum lugar, embora tivesse certeza de que nunca haviam se encontrado antes das tardes no Pelourinho. Decidida a entender melhor quem era seu novo mentor, digitou o nome dele no buscador de seu celular. Para sua surpresa, encontrou dezenas de resultados. Clicou no primeiro link, um perfil em uma enciclopédia digital de arte brasileira. Antônio Mendonça, 1952. Um dos mais influentes artistas plásticos e mecenas da arte brasileira contemporânea. Fundador da Fundação Mendonça para as Artes, responsável por lançar algumas das carreiras mais promissoras do cenário artístico nacional nas últimas 3 décadas. A descrição continuava, mas Luísa já não conseguia ler. A foto ao lado do texto mostrava um homem mais jovem, de terno elegante em uma vernissage, mas inconfundivelmente o mesmo seu Antônio que todos os dias bebia café simples na praça. Do Pelourinho com seu cachorro vira-lata. Meu Deus, murmurou, deixando o celular cair sobre a cama. Quem é você, realmente, seu Antônio? No luxuoso Hotel Fasano, Renato Mendonça falava ao telefone enquanto observava a Baía de Todos os Santos pela janela de sua suíte. Sim, encontrei meu tio, dizia em tom controlado. Mas não será fácil convencê-lo a voltar. Ele parece envolvido com algo aqui. Ou melhor, com alguém. Fez uma pausa, escutando. Uma jovem artista local. Ele está fascinado com ela. Acho que vejo uma oportunidade aqui, mas precisarei de mais tempo. Enquanto isso, na pequena casa no bairro do Santo Antônio, Antônio Mendonça contemplava o esboço que Luísa lhe dera, com Caramelo dormindo a seus pés. Abriu uma gaveta e retirou um envelope amarelado. De dentro, tirou uma fotografia antiga de uma mulher jovem sorrindo diante de uma tela. Ela me lembra tanto você, Teresa, sussurrou para a foto. O mesmo fogo nos olhos, a mesma paixão pura pela arte. Guardou a fotografia cuidadosamente e olhou para o desenho de Luísa novamente. Desta vez,
Farei tudo diferente, prometo. A luz matinal invadia o pequeno ateliê improvisado na varanda do apartamento de Luísa. Pincéis, tintas e telas espalhados formavam um caos organizado que apenas ela compreendia. Havia passado a noite em claro, alternando entre pesquisar sobre Antônio Mendonça e trabalhar freneticamente em novas peças para o festival. A descoberta da verdadeira identidade de seu amigo tinha desencadeado uma tempestade de emoções. Antônio não era apenas um senhor simpático que gostava de café. Era um dos maiores nomes das artes plásticas brasileiras, um colecionador respeitado internacionalmente e fundador de uma das mais importantes instituições de fomento à arte no país. Você dormiu alguma coisa? E perguntou Tainá, aparecendo na porta da varanda com 2 xícaras de café. Luísa aceitou a bebida com gratidão. Quase nada, não conseguia parar de pensar. E o que vai fazer? Confrontá-lo? Não sei, admitiu, olhando para a tela que acabara de finalizar. Uma composição abstrata em tons de azul e dourado que capturava a dualidade que agora via em Antônio. Por que ele esconderia quem é? Por que fingir ser apenas um velho comum? Tainá sentou-se na única cadeira disponível, afastando cuidadosamente um pote de tinta. Talvez ele esteja cansado de ser Antônio Mendonça, o grande mecenas. Talvez queira apenas ser seu Antônio, o velho do cachorro caramelo. A observação de Tainá ficou ecoando na mente de Luísa durante todo o caminho até a cafeteria Acarajé. Era seu dia de folga, mas havia combinado de encontrar Antônio para discutir sua inscrição no festival. Cada passo em direção ao Pelourinho trazia mais questionamentos. Deveria confrontá-lo? Fingir que não sabia? Sentiu-se traída, mas ao mesmo tempo intrigada. O que um homem como ele via em sua arte simples? Ao chegar à praça, notou que Antônio não estava em seu lugar habitual. Em vez disso, encontrou apenas Caramelo, amarrado à perna do banco, que latiu alegremente ao vê-la. "Oi, amiguinho", disse ela, acariciando o cachorro. "Onde está seu dono?" "Ele pediu para esperar aqui com você", disse uma voz atrás dela. Era Renato, o sobrinho de Antônio, vestindo um terno impecável que parecia deslocado no ambiente descontraído do Pelourinho. Luísa se levantou, desconfortável. Aconteceu alguma coisa com seu Antônio? Renato a estudou por um momento, como se avaliasse o valor de uma obra de arte. "Meu tio está bem. Pediu que eu lhe entregasse isso." Estendeu um envelope de papel grosso com o nome dela escrito em uma caligrafia elegante. Confusa, Luísa aceitou o envelope. "Ele não vem?" "Teve um contratempo. Pediu desculpas pelo inconveniente." O tom de Renato era educado, mas havia algo calculista em seu olhar. "Você realmente não sabia quem ele é, não é?" A pergunta a pegou desprevenida. Fascinante", murmurou Renato mais para si mesmo. "Meu tio sempre teve um talento especial para encontrar diamantes brutos." Consultou o relógio de pulso caríssimo. "Preciso ir. Tenho certeza que nos veremos novamente, senhorita Ribeiro." Com um aceno curto, ele se afastou, deixando Luísa sozinha com Caramelo e suas perguntas não respondidas. O cachorro choramingou, como se compartilhasse sua confusão. "Vamos, amigo", disse ela, desamarrando a coleira. "Vamos procurar seu dono." O envelope em suas mãos pesava como chumbo. Sentou-se no banco e o abriu cuidadosamente. Dentro havia um cartão com um endereço no bairro do Santo Antônio e uma mensagem simples: "Venha me visitar. Há muito que precisamos conversar. Traga Caramelo. AM." Suas mãos tremiam levemente enquanto guardava o cartão na bolsa. A ideia de confrontar Antônio em seu próprio território a intimidava, mas sua curiosidade era mais forte. Com Caramelo caminhando obedientemente ao seu lado, dirigiu-se ao ponto de ônibus. O bairro do Santo Antônio, com suas ladeiras íngremes e casarões coloniais, guardava um ar de mistério. Seguindo o endereço, Luísa esperava encontrar uma mansão imponente, digna de um homem da estatura de Antônio Mendonça. Em vez disso, parou diante de uma casa modesta de fachada azul desbotada, com uma pequena varanda protegida por um gradil trabalhado. Antes que pudesse bater, a porta se abriu. Antônio apareceu, sem a bengala,
vestindo uma camisa simples e calças de linho. Você veio, disse ele com um sorriso que não escondia certo nervosismo, e trouxe meu companheiro. Obrigado. Caramelo correu para dentro, familiarizado com o ambiente. Luísa permaneceu na soleira, insegura. Por favor, entre, convidou Antônio, abrindo mais a porta. O interior da casa era surpreendentemente simples, móveis antigos, mas sem ostentação, paredes com algumas gravuras emolduradas, livros empilhados sobre mesas. O único indício da verdadeira identidade do proprietário era uma pequena escultura sobre um aparador, uma peça que Luísa reconheceu imediatamente como obra de Tomi Otake. Aceita um chá? Ofereceu Antônio, indicando o sofá. Prefiro respostas, respondeu Luísa, ainda de pé. Por que mentiu para mim, seu Antônio? Ou devo chamá-lo de Sr. Mendonça, o famoso mecenas da arte brasileira? O velho suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Não menti, Luísa. Apenas omiti partes do meu passado. Por favor, sente-se. A história é longa. Relutante, ela obedeceu. Caramelo veio deitar-se a seus pés, como se quisesse oferecer apoio moral. Há 3 anos, começou Antônio, sentando-se numa poltrona de couro gasto. Sofri um infarto enquanto participava de um leilão em São Paulo. Foi esclarecedor, digamos assim. Enquanto estava no hospital, rodeado de pessoas que só se importavam com meu dinheiro e influência, percebi que havia perdido algo essencial ao longo do caminho. O quê? Perguntou Luísa, seu ressentimento inicial cedendo lugar à curiosidade. A autenticidade. A mesma qualidade que vi em você desde o primeiro momento. Seus olhos encontraram os dela com sinceridade desarmante. Decidi me afastar. Deixei a gestão da fundação nas mãos de Renato, peguei algumas economias e vim para Salvador recomeçar. Por que esconder quem era de mim? Antônio sorriu tristemente. No início não foi intencional. Era apenas um velho anônimo tomando café, e você uma jovem gentil que trazia minha xícara. Mas quando começamos a conversar sobre arte, quando vi seu trabalho, fez uma pausa, escolhendo as palavras, temi que a celebridade Antônio Mendonça ofuscasse o que estávamos construindo. Temi que você mudasse sua maneira de ser comigo. Luísa absorveu suas palavras em silêncio. Parte dela compreendia sua motivação, mas outra parte ainda se sentia enganada. E agora? Perguntou finalmente. Por que decidiu revelar a verdade? Porque quero ajudá-la, Luísa. Não como um mentor anônimo, mas como alguém que pode realmente abrir portas. Levantou-se e caminhou até uma estante, de onde retirou uma pasta. Sua inscrição para o festival está pronta. Falta apenas sua assinatura. Ela pegou a pasta, abrindo-a com cuidado. Os documentos estavam impecavelmente preenchidos, com uma seleção de fotografias profissionais de suas obras, fotos que ela não se lembrava de ter tirado. Como conseguiu estas fotos? Renato tem seus talentos, admitiu Antônio com um leve sorriso. Ele pode parecer frio, mas é extremamente eficiente. Luísa folheou os documentos, impressionada com a apresentação profissional. Por que está fazendo isso por mim? Há tantos artistas talentosos em Salvador. Antônio hesitou, um conflito visível em seu rosto. Então, com passos lentos, dirigiu-se a uma porta lateral que Luísa não havia notado antes. Venha comigo. Há algo que preciso lhe mostrar. Cômodo era pequeno, iluminado por uma claraboia que banhava o espaço com luz natural. Diferente do resto da casa, aqui não havia simplicidade. Era um ateliê completo com cavaletes, tintas importadas e ferramentas de escultura. Nas paredes, telas em diferentes estágios de conclusão revelavam a mão de um mestre. Você ainda pinta, sussurrou Luísa, maravilhada. O artista nunca se aposenta realmente, respondeu Antônio, caminhando até um armário no canto. Mas não é isso que quero lhe mostrar. De uma gaveta trancada, retirou uma caixa de madeira entalhada. Colocou-a sobre uma mesa e a abriu com reverência. Dentro, protegida por tecido de seda, estava uma fotografia emoldurada. Esta é Teresa, disse, entregando o quadro a Luísa, minha esposa.
A fotografia mostrava uma mulher jovem e radiante, com pincéis na mão diante de uma tela enorme. Havia algo familiar nela que Luísa não conseguia identificar. Ela era pintora? Uma das mais brilhantes que já conheci, confirmou Antônio, com voz embargada pela emoção. Teresa tinha um dom especial para capturar a alma das pessoas em suas telas. Conhecemo-nos na Faculdade de Artes muito antes de eu me tornar um nome conhecido. Luísa estudou a fotografia, notando a data no canto, 1978. O que aconteceu com ela? Antônio respirou fundo como se reunisse forças. Teresa adoeceu quando estávamos começando nossas carreiras. Um tumor cerebral. Os médicos deram a ela 6 meses, mas ela lutou por 2 anos. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Antes de partir, ela me fez prometer 2 coisas: que eu nunca deixaria de pintar e que usaria minha influência para ajudar jovens talentos a não enfrentarem as mesmas dificuldades que nós. A Fundação Mendonça, concluiu Luísa, compreendendo finalmente. Sim, criei a fundação em sua memória. Durante anos cumpri minha promessa, mas com o tempo... Sua voz falhou. Com o tempo, perdi o propósito original. Tornei-me um colecionador, um nome, uma marca. A fundação virou um negócio, não uma missão. E então você veio para Salvador. Antônio assentiu, tomando a fotografia de volta com delicadeza, para redescobrir quem eu era, e foi quando encontrei você. Olhou diretamente nos olhos de Luísa. Você tem o mesmo fogo que Teresa tinha, a mesma pureza artística. Quando vi seu trabalho foi como se estivesse vendo ela novamente, completou Luísa, compreendendo finalmente a conexão que sentira desde o início. Um silêncio carregado de emoção preencheu o pequeno ateliê. Lá fora, o sol começava a se pôr, lançando sombras alaranjadas através da claraboia. E agora? Perguntou Luísa suavemente. Agora, respondeu Antônio, fechando cuidadosamente a caixa com a fotografia. Você decide se quer minha ajuda, sabendo quem realmente sou. Ela olhou ao redor, para as telas inacabadas, para as ferramentas de um mestre, para o homem que havia encontrado nela algo que nem mesmo ela reconhecia plenamente. Com uma condição, disse finalmente. Que você volte a ser Antônio Mendonça, o artista. Não apenas o mecenas, não apenas o nome famoso. Que você volte a criar. Um sorriso lento iluminou o rosto do velho. É um acordo justo. Naquela noite, enquanto voltava para casa com a pasta de inscrição assinada, Luísa sentia-se diferente. Como se tivesse encontrado não apenas um mentor, mas uma conexão com algo maior que ela mesma, uma linhagem artística, um propósito que transcendia suas próprias ambições. No apartamento luxuoso do Hotel Fasano, Renato Mendonça observava as luzes da Bahia através da janela panorâmica, um copo de uísque na mão. Seu celular tocou mostrando um número internacional. Os documentos estão assinados, disse ao atender. Meu tio finalmente concordou em participar do conselho novamente. Fez uma pausa ouvindo. Sim, mas com uma condição inesperada. Ele quer trazer uma protegida, uma artista local. Novo silêncio. Confie em mim. Isso pode ser exatamente o que precisávamos para revitalizar a imagem da fundação. Uma história de descoberta, de volta às raízes. Sorriu, satisfeito. Consigo mesmo. Deixe comigo, tenho tudo sob controle. Ao desligar, seus olhos pousaram sobre um jornal aberto na mesa de centro, com a manchete em destaque. Festival Novos Talentos da Bahia, a nova vitrine da arte brasileira. Abaixo, em letras menores, rumores indicam a presença do recluso mecenas Antônio Mendonça entre os jurados. O plano estava apenas começando. As semanas seguintes transcorreram em um turbilhão para Luísa. O ateliê de Antônio tornara-se seu segundo lar. Um santuário onde mentor e aprendiz trabalhavam lado a lado, compartilhando técnicas, ideias e histórias. Para sua surpresa, a revelação da verdadeira identidade do velho não havia criado um abismo entre eles, mas sim aprofundado sua conexão. Mais liberdade no pulso, orientava Antônio, observando-a trabalhar em uma grande tela que seria sua, peça central para o festival. Deixe a tinta respirar, Luísa.
Ela sabe para onde quer ir. A obra, intitulada Encontros, era uma composição ousada que misturava elementos figurativos e abstratos. Representava a Praça do Pelourinho, vista através de camadas sobrepostas de realidade e emoção. No centro, sutilmente inseridas, as silhuetas de um velho e uma jovem compartilhavam um banco enquanto um cachorro caramelo descansava a seus pés. Está quase pronta, murmurou Luísa, afastando-se para avaliar seu trabalho. Falta algo, mas não sei exatamente o quê. Antônio contemplou a tela em silêncio, seus olhos experientes captando nuances que outros não veriam. Falta coragem, disse finalmente. Você ainda está se segurando, com medo de revelar demais. Como posso revelar o que nem eu mesma compreendo completamente? Perguntou ela, limpando as mãos em um pano. Aí está a beleza da arte verdadeira, minha querida. Ela não apenas expressa o que sabemos, mas nos ajuda a descobrir o que ainda não sabemos. A presença constante de Antônio em sua vida havia trazido mais do que apenas orientação artística. Com ele, Luísa aprendera sobre a história da arte brasileira através dos olhos de alguém que a vivenciara intensamente. Conhecera histórias de bastidores de grandes exposições, os dramas e triunfos de artistas lendários, muitos dos quais haviam sido amigos pessoais de seu mentor. Troca, ela trouxera de volta ao velho artista algo que ele julgava perdido, a paixão pela criação. Após anos dedicando-se apenas a colecionar e financiar a arte de outros, Antônio voltara a pintar com vigor renovado. Seu estilo, antes rigorosamente formalista, agora incorporava uma espontaneidade que surpreendia até a ele mesmo. Você me libertou, Luísa, confessara numa tarde enquanto trabalhavam lado a lado. Eu havia me esquecido de como é criar sem pensar no mercado, nos críticos, na posteridade. A notícia de que o lendário Antônio Mendonça estava de volta a Salvador e participaria do Festival Novos Talentos da Bahia como jurado especial espalhou-se rapidamente pelos círculos artísticos da cidade. Repentinamente, o evento ganhou uma dimensão nacional, atraindo a atenção da mídia especializada e aumentando exponencialmente a competitividade. Você viu isso? Perguntou Tainá, jogando uma revista de arte sobre a mesa do café da manhã. O festival virou o assunto do momento, e olha só quem está aqui. Na página aberta, uma matéria destacava os 10 artistas emergentes para ficar de olho. Em quinto lugar, para assombro de Luísa, estava seu nome, acompanhado de uma foto que ela não se lembrava de ter tirado. Como conseguiram isso? Perguntou atônita. Tainá revirou os olhos. Seu padrinho poderoso, obviamente. A questão é, isso ajuda ou prejudica suas chances? Era uma pergunta que também atormentava Luísa. Por um lado, a associação com Antônio lhe garantia visibilidade. Por outro, alimentava rumores de favorecimento. Nas redes sociais, já circulavam comentários maldosos sobre a protegida de Mendonça e questionamentos sobre seu real talento. Não deixe que isso te afete, aconselhara Antônio quando ela mencionou sua preocupação. Passei décadas sendo julgado por minhas conexões, meu dinheiro, tudo exceto minha arte. No final, o que permanece é o trabalho. Se for honesto, encontrará seu caminho. Naquela manhã, enquanto caminhava para o ateliê de Antônio, Luísa foi abordada por uma mulher elegante que descia de um carro importado estacionado próximo à casa do mentor. Luísa Ribeiro? Perguntou a desconhecida, estendendo a mão. Sou Clarice Vasconcelos, diretora da Galeria Horizonte em São Paulo. Gostaria de conversar sobre seu trabalho. Pega de surpresa, Luísa apertou a mão oferecida. Como sabe quem sou? Clarice sorriu, seus olhos avaliando Luísa como se ela fosse uma mercadoria. Salvador inteira fala da protegida de Antônio Mendonça. Estou na cidade para o festival e adoraria ver suas obras antes da grande estreia. Elas não estão prontas para a exibição ainda, respondeu Luísa, desconfortável com a abordagem direta. Entendo. Clarice retirou um cartão da bolsa de grife. Quando estiverem, entre em contato. A Horizonte está sempre procurando novos talentos para representar. Fez uma pausa calculada. Especialmente aqueles com
Conexões interessantes. Luísa aceitou o cartão automaticamente, sentindo um gosto amargo na boca. Era exatamente o tipo de oportunismo que temia atrair. Obrigada, mas prefiro que meu trabalho fale por si mesmo. Admirável, respondeu Clarice com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mas neste mundo, querida, o trabalho raramente fala mais alto que as conexões certas. Com um aceno curto, retornou ao carro. Quando Luísa entrou no ateliê, encontrou Antônio em uma discussão acalorada com Renato. Os dois homens se calaram imediatamente ao vê-la. Bom dia, Luísa, cumprimentou Renato com educação forçada. Estávamos justamente falando sobre você. Espero que coisas boas, respondeu ela, tentando aliviar a tensão palpável no ambiente. Antônio se aproximou visivelmente irritado com o sobrinho. Renato tem algumas ideias sobre sua participação no festival que eu não concordo. Ele acha que deveríamos usar nossa conexão para maximizar a exposição. O que meu tio está tentando dizer, interveio Renato ajustando a gravata impecável, é que temos uma oportunidade única de transformar sua estreia no festival em algo muito maior. A Fundação Mendonça poderia patrocinar uma exposição paralela exclusiva para você, com cobertura de mídia nacional. E eu disse que isso seria precisamente o tipo de favorecimento que prejudicaria Luísa a longo prazo, completou Antônio com firmeza. Luísa olhou de um para o outro, sentindo-se como uma peça em um jogo de xadrez que não compreendia completamente. Agradeço a oferta, Renato, mas prefiro seguir os mesmos passos que qualquer outro participante do festival. Renato a estudou por um momento, com um misto de irritação e curiosidade. Vocês dois são mais parecidos do que imaginam, comentou. Finalmente. Tão idealisticamente teimosos. Prefiro chamar de integridade, rebateu Antônio. Com um suspiro exasperado, Renato consultou o relógio. Preciso ir. Tenho uma reunião com os patrocinadores do festival em meia hora. Virou-se para Luísa. Pense no que disse. Minha oferta continua de pé. Quando Renato saiu, Luísa mostrou o cartão de Clarice a Antônio. Fui abordada por ela na rua. Parece que já sou um investimento em potencial. Antônio examinou o cartão com expressão grave. Clarice é uma piranha no mundo das galerias. Assina contratos predatórios com artistas jovens e os descarta quando não são mais novidade. Devolveu o cartão. Isso é exatamente o que eu temia ao me revelar como seu mentor. Não me importo com o que dizem, afirmou Luísa, embora uma parte dela se sentisse profundamente incomodada. Só quero que vejam minha arte, não minhas conexões. E verão, garantiu Antônio, apertando gentilmente seu ombro. Mas primeiro temos trabalho a fazer. O festival está a apenas 2 semanas de distância. Os dias que se seguiram foram de trabalho intenso. Luísa refinava suas obras principais, enquanto Antônio trabalhava em uma série própria, a primeira, que produzia em anos, com a intenção de exibir publicamente. Haviam decidido que ele também participaria do festival, não como jurado, mas como artista convidado especial, apresentando novas obras ao lado dos talentos emergentes. Isso desvia parte da atenção de você, explicara ele, e mostra ao mundo que estou voltando às minhas raízes, não apenas apadrinhando novos talentos. A ideia era brilhante em sua simplicidade. Em vez de esconder sua conexão, transformaram-na em uma narrativa poderosa. O mestre que redescobre sua paixão ao mentorar uma nova geração, um círculo completo na jornada artística. Numa tarde particularmente produtiva, enquanto Luísa dava os toques finais em encontros, Antônio recebeu uma ligação que o deixou visivelmente perturbado. O quê? Quando? Perguntou ele, a voz tensa. Sim, estou indo para lá agora mesmo. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Luísa, preocupada com a palidez repentina do mentor. Antônio desligou o telefone com mãos trêmulas. Caramelo, ele sumiu. Uma vizinha que costuma alimentá-lo quando estou aqui no ateliê disse que ele escapou pelo portão quando o entregador chegou. Vamos procurá-lo, disse Luísa, imediatamente largando os pincéis. Ele não deve ter ido longe. As horas seguintes
Foram de busca frenética pelas ruas do Santo Antônio. Antônio, apesar da idade, percorreu cada beco e ladeira chamando por seu fiel companheiro, com Luísa ao seu lado. À medida que o sol se punha, o desespero crescia. Ele nunca desapareceu assim antes, lamentou Antônio, sentando-se exausto em um banco de praça. Caramelo é velho, não enxerga bem, ele precisa de mim. Vendo a angústia do amigo, Luísa tomou uma decisão. Pegou o celular e ligou para Tainá. Preciso de ajuda. O cachorro do seu Antônio desapareceu e estamos desesperados. Após explicar a situação, desligou com renovada esperança. Tainá vai organizar um grupo de busca com o pessoal da escola de dança dela. Vamos encontrá-lo, prometo. A mobilização foi impressionante. Em menos de uma hora, dezenas de jovens dançarinos, muitos dos quais moradores do bairro, espalharam-se pelas ruas com fotos de Caramelo. A notícia de que o cachorro do famoso Antônio Mendonça estava desaparecido correu rapidamente e logo comerciantes, moradores e até policiais locais juntaram-se à busca. Perto da meia-noite, quando Antônio já estava quase sem forças, o telefone de Luísa tocou. Fera Tainá. Encontramos, ele está no Largo do Pelourinho, debaixo do nosso banco. O reencontro foi emocionante. Caramelo, assustado, mas ileso, havia percorrido toda a distância até o lugar onde costumava sentar-se com Antônio todas as tardes. Ao ver o dono, o cachorro pulou de alegria, lambendo seu rosto enquanto o velho o abraçava, sem esconder as lágrimas. Obrigado, disse Antônio, olhando para o grupo de jovens que se reunira ao redor. Jamais esquecerei o que fizeram por mim hoje. De volta à casa de Antônio, com Caramelo seguramente acomodado em sua cama, Luísa percebeu que algo havia mudado. A experiência compartilhada criara um vínculo ainda mais profundo entre ela e o mentor. Não mais apenas uma conexão artística, mas algo que se assemelhava a uma família escolhida. Sabe o que percebi hoje? Disse Antônio, servindo 2 xícaras de chá. Que apesar de todo o meu suposto prestígio e influência, foram as pessoas comuns, os jovens do bairro, que realmente fizeram a diferença quando precisei. As conexões que realmente importam não são as que aparecem em revistas de arte, concordou Luísa. Naquela noite, inspirada pela experiência, Luísa voltou ao ateliê e fez uma alteração crucial em encontros. No centro da composição, onde antes havia apenas silhuetas, agora se distinguiam claramente as figuras de Antônio, Caramelo e ela própria, rodeados por uma comunidade diversa, os rostos daqueles que haviam se mobilizado para encontrar. Um simples cachorro vira-lata. Agora está completa, murmurou para si mesma, contemplando a obra à luz suave do abajur. O que Luísa não sabia era que, no Hotel Fasano, Renato Mendonça acabara de concluir uma reunião sigilosa com Clarice Vasconcelos. Sobre a mesa entre eles, contratos e documentos aguardavam assinaturas. Então está combinado, disse Clarice, fechando sua pasta de couro. Após o festival, independentemente do resultado, a Galeria Horizonte fará uma oferta irrecusável à protegida do seu tio. E em troca? Perguntou Renato, embora já conhecesse a resposta. Em troca, a Fundação Mendonça terá exclusividade na parceria com nossa rede internacional de galerias pelos próximos 5 anos. Clarice sorriu satisfeita. Todos saem ganhando. Todos, exceto meu tio e a garota, se descobrirem nosso acordo, observou Renato secamente. Clarice deu de ombros indiferente. Negócios são negócios, querido, e neste mundo até a arte mais pura tem seu preço. O Museu de Arte Moderna da Bahia fervilhava de atividade. Há 2 dias da abertura oficial do Festival Novos Talentos, funcionários e voluntários corriam para finalizar a montagem das instalações, enquanto artistas nervosos supervisionavam o posicionamento de suas obras. O imponente prédio à beira da Baía de Todos os Santos, com sua arquitetura modernista, seria o palco para o que já estava sendo chamado de o evento artístico do ano na mídia especializada. Luísa observava fascinada, enquanto técnicos instalavam cuidadosamente encontros na parede principal do espaço destinado aos novos artistas. A tela, maior do que qualquer coisa que já havia produzido antes,
parecia ganhar nova vida sob a iluminação profissional. Impressionante, comentou uma voz feminina atrás dela. A composição tem uma energia cinética que captura perfeitamente o pulso de Salvador. Virando-se, Luísa encontrou uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos cortados em um chanel elegante e olhos perspicazes por trás de óculos de armação colorida. Reconheceu-a imediatamente como Helena Marinho, a renomada curadora e crítica de arte, presidente do júri do festival. Obrigada, respondeu Luísa, sentindo-se simultaneamente honrada e intimidada. É minha primeira exposição em um espaço como este. Helena sorriu, seus olhos nunca deixando a tela. Não seria a protegida de Antônio Mendonça, seria? Seu trabalho tem algumas influências dele, mas há algo distintamente seu aqui. Uma frescura, uma autenticidade que é rara hoje em dia. Antes que Luísa pudesse responder, a curadora continuou. Sabe, conheci Antônio nos anos 80, quando ele ainda pintava regularmente. Havia uma pureza em seu trabalho antes que o mundo dos negócios o absorvesse. Olhou diretamente para Luísa. É bom vê-lo de volta ao caminho da criação. Graças a você. Como sabe que foi graças a mim? Perguntou Luísa, surpresa. Helena riu suavemente. O mundo da arte é pequeno, querida, e Antônio Mendonça, emergindo de seu exílio autoimposto para mentorar uma jovem artista desconhecida, é o tipo de história que viaja rápido. Fez um gesto em direção à tela. Além disso, há algo na maneira como você o retratou aqui, com dignidade, mas também vulnerabilidade. Só alguém que realmente o conhece poderia capturar isso. A conversa foi interrompida pela chegada de Renato, impecavelmente vestido, como sempre, acompanhado por uma equipe de assessores. Doutora Marinho, que prazer encontrá-la, cumprimentou com efusividade estudada. Vejo que já conheceu nossa estrela em ascensão. Helena assentiu secamente, seu tom mudando para algo mais formal. Sr. Mendonça, sim, estávamos tendo uma conversa fascinante sobre a autenticidade na arte contemporânea. Um tema sempre relevante, respondeu Renato, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Luísa, preciso roubar você por um momento. Há algumas pessoas que gostaria que conhecesse. Com um pedido de desculpas à curadora, Luísa seguiu Renato até um grupo de pessoas bem vestidas, reunidas no saguão principal. Patrocinadores, sussurrou ele, extremamente importantes para seu futuro. Sorria e seja encantadora. As horas seguintes foram um turbilhão de apresentações, conversas superficiais e cartões de visita trocados. Empresários, colecionadores, diretores de galerias, todos pareciam ansiosos para conhecer a nova descoberta de Antônio Mendonça. Luísa se esforçava para manter-se autêntica em meio às bajulações, mas sentia-se cada vez mais como um produto sendo vendido. Quando finalmente conseguiu escapar, encontrou Antônio em um canto tranquilo do museu, contemplando o espaço, onde suas novas obras seriam expostas. Uma série de telas menores que exploravam memórias fragmentadas de sua vida, incluindo retratos sutis de Teresa. Como está se sentindo? Perguntou ela, juntando-se a ele. Estranhamente nervoso, admitiu com um sorriso tímido. Como um novato, apesar de todas estas décadas. Expor novamente é como revelar uma parte da alma que mantive escondida por muito tempo. Luísa apertou sua mão gentilmente. Entendo completamente. Desde que cheguei, tenho a sensação de estar sendo dissecada por estranhos. O preço da visibilidade, suspirou. Antônio. Lembro-me de Teresa dizendo algo similar em sua primeira exposição importante. Ela odiava a política do mundo da arte, os jogos de poder, as agendas ocultas. Fez uma pausa, olhando para Luísa com seriedade. Nunca perca de vista, porque você cria, Luísa. Quando tudo mais se torna ruído, é a única âncora que resta. Naquele momento, foram interrompidos por um fotógrafo da revista Artes do Brasil, ansioso por registrar o mestre e sua protegida juntos. Relutantemente, posaram para algumas fotos, conscientes de que estavam alimentando exatamente o tipo de narrativa que ambos queriam evitar. A ironia, murmurou Antônio enquanto o fotógrafo se afastava, é que tentei fugir deste circo vindo para Salvador e acabei trazendo-o comigo. E pior,
arrastando você para dentro dele. Não me arrastou, corrigiu Luísa firmemente. Entrei de olhos abertos. O restante do dia foi dedicado aos últimos ajustes na exposição. Ao entardecer, exaustos, mas satisfeitos, Luísa e Antônio caminhavam pela orla da Baía de Todos, os Santos, aproveitando a brisa marítima e o céu tingido de laranja. Caramelo, agora inseparável de ambos, trotava alegremente à frente. Depois de amanhã, tudo muda, comentou Antônio, contemplando o horizonte. Independentemente do resultado do festival, você será uma artista reconhecida com tudo de bom e ruim que isso traz. Estou pronta, respondeu Luísa, embora uma parte dela se perguntasse se estava realmente preparada para o turbilhão que se aproximava. Ao retornarem ao apartamento de Luísa, encontraram Tainá e um grupo de amigos preparando uma pequena celebração de pré-festival. Surpresa! Exclamou Tainá, abraçando a amiga. Achamos que vocês dois mereciam uma noite de relaxamento antes da loucura começar. A pequena sala estava decorada com balões e faixas improvisadas. Sobre a mesa, pratos de comida típica baiana e uma garrafa de champanhe barata esperavam para ser compartilhados. Os amigos de Tainá, dançarinos, músicos e artistas locais, receberam Antônio com caloroso respeito, sem a reverência intimidadora que normalmente acompanhava seu nome. Um brinde, propôs Tainá, erguendo seu copo depois que todos foram servidos. A Luísa e seu Antônio, que o festival seja apenas o começo de uma parceria que vai revolucionar a arte brasileira. Enquanto todos brindavam e conversavam animadamente, Luísa percebeu que Antônio havia se afastado para a varanda. Encontrou-o olhando para a cidade iluminada, com uma expressão contemplativa. Algum problema? Perguntou, juntando-se a ele. Nenhum, respondeu, voltando-se para ela com um sorriso genuíno. Pelo contrário, estava apenas pensando em como a vida é surpreendente. Há um ano eu era um velho solitário bebendo café em uma praça. Agora, fez um gesto em direção à sala cheia de jovens vibrantes. Agora tenho isto. Tenho você. Houve uma suavidade em suas palavras que tocou Luísa profundamente. Por um momento, perguntou-se se o que sentia por Antônio ultrapassava a relação mestre-aprendiz, aproximando-se de algo mais complexo, não romântico, mas uma conexão de almas que transcendia categorias simples. A noite avançou com música, histórias e risos. Para surpresa de todos, Antônio revelou-se um excelente contador de histórias, compartilhando anedotas hilariantes sobre os bastidores do mundo da arte que mantiveram todos entretidos. Perto da meia-noite, quando a pequena festa começava a dispersar, o telefone de Antônio tocou. Sua expressão mudou ao ver o número. Renato, explicou brevemente antes de atender e afastar-se para a cozinha. Luísa tentou não prestar atenção, mas era impossível não notar que a conversa parecia tensa. Quando Antônio retornou, sua expressão era grave. Preciso ir, disse ele, pegando seu casaco. Surgiu um imprevisto relacionado à exposição. Algo sério? Perguntou Luísa, preocupada. Espero que não, respondeu, tentando soar despreocupado. Renato tem tendência a dramatizar. Provavelmente apenas algum detalhe burocrático de última hora. Após despedir-se de todos e agradecer pela acolhida, Antônio partiu com Caramelo, prometendo encontrar Luísa no museu pela manhã para os ajustes finais. Quando todos haviam ido embora e Tainá já dormia, Luísa permaneceu acordada, uma inquietação inexplicável perturbando seu sono. Algo no comportamento de Antônio após o telefonema a deixara apreensiva. Cedendo ao impulso, pegou o celular e ligou para ele. A chamada foi diretamente para a caixa postal. Preocupada, vestiu-se rapidamente e pediu um táxi. Era quase 1h quando chegou à casa de Antônio no Santo Antônio. As luzes estavam acesas e vozes alteradas podiam ser ouvidas do interior. Aproximando-se com cautela, Luísa reconheceu as vozes de Antônio e Renato em uma discussão acalorada. Hesitou, sentindo-se uma intrusa, mas sua preocupação superou o constrangimento. Quando estava prestes a bater, uma frase captou sua atenção. "Você não pode fazer isso comigo", exclamava Renato.
O contrato com a Galeria Horizonte já está praticamente assinado. Eles estão contando com a garota. Sem meu consentimento ou o dela, rebateu Antônio, sua voz tremendo de raiva. Você está negociando o futuro de Luísa como se ela fosse uma mercadoria. Estou garantindo seu futuro. A Horizonte é uma das maiores galerias do país, com contratos predatórios que a amarrariam por anos. Não permitirei que você transforme Luísa em um produto como fez comigo. Luísa sentiu o sangue gelar, encostou-se na parede, tentando processar o que ouvia. É isso que pensa? A voz de Renato agora soava perigosamente calma. Que eu o transformei em um produto? Eu construí seu legado, tio. Transformei Antônio Mendonça em uma marca respeitada mundialmente enquanto você se afogava em autopiedade após a morte de Teresa. Não ouse mencionar o nome dela, trovejou Antônio. Por que não foi sua obsessão por ela que o cegou? Teresa está morta há 30 anos e você continua vivendo como se ela fosse voltar a qualquer momento. E agora encontrou esta garota, que te lembra ela, e acha que pode reescrever o passado. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Luísa podia ouvir seu próprio coração batendo. Então a voz de Antônio, agora cansada e derrotada. Saia da minha casa, Renato. Amanhã anunciarei minha saída definitiva da fundação. Você pode dirigir o império que construímos como bem entender, mas deixe Luísa fora disso. Você vai se arrepender, ameaçou Renato. Sem a fundação por trás dela, sua protegida será apenas mais uma artista medíocre tentando se destacar. Ouvindo passos se aproximando da porta, Luísa recuou rapidamente para as sombras. Renato saiu, batendo a porta com força, e partiu, em seu carro sem notá-la. Por longos minutos, Luísa permaneceu imóvel, debatendo-se entre bater a porta ou ir embora. A revelação de que Renato estava negociando seu futuro sem seu conhecimento a deixara atordoada. Mais perturbadora ainda era a insinuação de Renato sobre Antônio vê-la como uma substituta para Teresa. Seria possível? Todo o interesse, todo o apoio, toda a conexão que sentia, seriam apenas reflexos de uma obsessão não resolvida? Com o coração pesado, Luísa afastou-se silenciosamente e caminhou até encontrar um táxi. Durante o trajeto de volta, imagens e fragmentos de conversas passadas assumiam novos significados sob esta luz inquietante. A foto emoldurada que Antônio guardava tão preciosamente. Seus comentários sobre as semelhanças entre Luísa e Teresa. A emoção em seus olhos quando olhava para certas obras dela. Ao chegar em casa, encontrou Tainá acordada, preocupada com seu desaparecimento. O que aconteceu? Perguntou a amiga, notando sua expressão perturbada. Luísa desabou no sofá, sentindo-se esgotada física e emocionalmente. Não sei mais em quem confiar, Tainá. Ou se tudo o que aconteceu nos últimos meses foi real ou apenas uma fantasia. Enquanto explicava o que ouvira, lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Tainá ouviu sem interromper, segurando sua mão firmemente. O que você vai fazer? Perguntou finalmente. Luísa enxugou as lágrimas, uma determinação crescendo em seu peito. Amanhã vou confrontá-lo. Preciso saber a verdade. Se ele me vê como Luísa ou apenas como um fantasma de Teresa. No Hotel Fasano, Renato Mendonça fazia uma ligação internacional. Seu rosto uma máscara de fria determinação. Houve uma complicação, disse ele. Meu tio descobriu sobre o acordo com a Horizonte. Sim, eu sei o que está em jogo. Fez uma pausa, escutando. Não chegará a esse ponto. Tenho um plano alternativo. A garota é o ponto fraco dele, sempre foi. E agora descobri que ela é também sua maior vulnerabilidade. Na casa do Santo Antônio, Antônio sentava-se sozinho em seu ateliê, contemplando duas pinturas lado a lado, um retrato antigo de Teresa e um esboço recente de Luísa. As semelhanças eram inegáveis, não apenas físicas, mas na energia que emanava de ambas. Aquela chama interior que ele sempre buscara capturar em sua própria arte. O que estou fazendo, Teresa? Sussurrou para o silêncio. Estou realmente tentando substituí-la?
Ou apenas tentando fazer desta vez o que não pude fazer por você? Caramelo, sentindo sua angústia, aproximou-se e apoiou a cabeça em seu joelho. Antônio acariciou o cachorro distraidamente, perdido em pensamentos. Amanhã seria o dia da verdade, em mais de um sentido. A manhã da abertura do Festival Novos Talentos da Bahia nasceu com um céu azul sem nuvens, como se Salvador quisesse presentear o evento, com sua luz mais perfeita. Desde cedo, o Museu de Arte Moderna fervilhava com os preparativos finais. Equipes técnicas ajustando luzes, assessores de imprensa distribuindo credenciais, garçons organizando bandejas para o coquetel que seguiria a cerimônia de abertura. Luísa chegou cedo, antes mesmo das portas serem abertas ao público. Havia passado uma noite insone, revirando-se na cama enquanto as palavras que ouvira na casa de Antônio ecoavam em sua mente. Vestia um vestido simples de algodão estampado, com motivos afro-brasileiros, feito especialmente por uma amiga de Tainá para a ocasião. Uma escolha que refletia suas raízes e seu compromisso com a autenticidade que tanto valorizava em sua arte. Ao entrar no salão principal, deteve-se por um momento impressionada com a transformação do espaço. Sob a iluminação profissional, as obras ganhavam uma dimensão quase mágica. Sua própria Encontros dominava uma parede estratégica visível logo na entrada, uma posição privilegiada que certamente não era acidental. Impressionante, não é? A voz de Helena Marinho a surpreendeu. A curadora aproximou-se, já vestida para a cerimônia, em um conjunto elegante de linho. O espaço ou a política por trás da disposição das obras? Perguntou Luísa, com uma franqueza que surpreendeu a si mesma. Helena ergueu as sobrancelhas, depois sorriu com aprovação. Ambos, cada centímetro de parede neste museu é território disputado. Sua localização privilegiada levantou algumas sobrancelhas. Confesso. Não pedi tratamento especial, afirmou Luísa firmemente. Eu sei, respondeu Helena. Foi exigência, de Renato Mendonça. Bastante insistente, por sinal. Estudou o rosto de Luísa com interesse. Algo me diz que isso não é uma boa notícia para você. Luísa hesitou incerta sobre quanto revelar. Digamos que estou descobrindo que há mais camadas nesta história do que imaginei inicialmente. No mundo da arte, querida, sempre há. Helena inclinou-se ligeiramente, baixando a voz. Um conselho. Antes que este dia termine, muitos tentarão defini-la, como a protegida de Mendonça, como a nova sensação, como a próxima grande aposta do mercado. Não deixe que nenhuma dessas definições a limite. Com um aperto gentil em seu braço, a curadora afastou-se para receber outros convidados que começavam a chegar. Luísa permaneceu onde estava, processando o conselho, quando sentiu uma presença familiar a seu lado. Você está deslumbrante, disse Antônio, parecendo cansado, mas elegante, em um terno leve de linho. Luísa virou-se para encará-lo, todas as perguntas que ensaiara durante a noite, subitamente presas em sua garganta. Ao seu lado, Caramelo abanava o rabo, alheio à tensão. Precisamos conversar, conseguiu dizer finalmente. A expressão de Antônio tornou-se grave. Sim, precisamos, mas não aqui, não agora. Depois da cerimônia de abertura, prometo que esclarecerei tudo. Esclarecerá o que exatamente? Insistiu ela, sentindo a coragem retornar. O acordo com a Galeria Horizonte que seu sobrinho estava negociando pelas minhas costas? Ou o fato de que só se interessou por mim porque o lembro de sua falecida esposa? Antônio empalideceu visivelmente. Você estava lá ontem à noite. Ouviu nossa discussão. O suficiente para entender que não sei mais o que é real nesta história toda. O velho fechou os olhos por um momento, como se reunindo forças. Luísa, nada do que aconteceu entre nós foi falso. Sim, você me lembra. Teresa em muitos aspectos. Mas não foi por isso que me aproximei de você, ou reconheci seu talento. Estendeu a mão, hesitante. Quanto ao acordo com a Horizonte, juro que não tive conhecimento até ontem. Renato agiu por conta própria, e já deixei claro que não permitirei que isso aconteça. Antes que Luísa pudesse responder, foram interrompidos por uma equipe de filmagem da TV Bahia.
ansiosa por registrar a parceria artística que está revolucionando a cena cultural de Salvador. Forçados a sorrir e responder perguntas superficiais, o momento de vulnerabilidade foi quebrado. À medida que o museu se enchia de convidados, críticos, colecionadores, artistas estabelecidos e emergentes, políticos locais, Luísa e Antônio foram separados pela multidão. De longe, ela o observava interagindo com os poderosos do mundo da arte, notando como, apesar de seu aparente desconforto, ele navegava aquele ambiente com a familiaridade de quem passou décadas nele. Então, você é a famosa Luísa Ribeiro. Virando-se, encontrou-se face a face com Clarice Vasconcelos da Galeria Horizonte. De perto, a mulher era ainda mais intimidadora, cabelos impecavelmente penteados, maquiagem perfeita, joias discretas, mas visivelmente caras. E você deve ser Clarice, respondeu Luísa, mantendo a voz firme. Ouvi falar bastante sobre você recentemente. Um sorriso calculado surgiu nos lábios da galerista. Só coisas boas espero. Na verdade, não, rebateu Luísa diretamente. Soube que estava negociando meu futuro sem meu conhecimento ou consentimento. Clarice. Não demonstrou surpresa ou constrangimento. Negócios são assim, querida. Os verdadeiros talentos são descobertos e moldados por aqueles que entendem o mercado. Que você definitivamente tem potencial para ser um produto lucrativo. Não sou um produto. Todo artista é de uma forma ou de outra, respondeu Clarice com um dar de ombros elegante. Mesmo seu mentor, o grande Antônio Mendonça, entendeu isso eventualmente. Porque acha que ele desapareceu? Porque se cansou de ser mercantilizado. Fez uma pausa, estudando Luísa com olhos calculistas. A diferença é que você poderia entrar neste jogo com os olhos abertos, com alguém como eu para protegê-la das armadilhas. Como contratos predatórios assinados às minhas costas. Clarice riu genuinamente divertida. Você tem espírito, gosto disso. Minha oferta continua de pé, Luísa. Quando estiver pronta para levar sua carreira a sério, me procure. Com um aceno educado, misturou-se à multidão. O encontro deixou Luísa perturbada, mas também estranhamente fortalecida. As palavras de Clarice, embora cínicas, continham uma verdade que não podia ignorar. Neste mundo, a arte raramente existia separada do comércio. A questão era como navegar essa realidade sem perder sua essência. Seus pensamentos foram interrompidos pelo anúncio de que a cerimônia de abertura estava prestes a começar. Convidados dirigiram-se ao auditório do museu, onde um palco havia sido montado. Na primeira fila, Luísa avistou Tainá, que havia chegado com outros amigos para apoiá-la. Seu coração aqueceu-se com a visão familiar. O diretor do museu abriu a cerimônia com um discurso entusiasmado sobre a importância do festival para a cena cultural baiana. Foi seguido pelo secretário de Cultura do Estado e por representantes dos principais patrocinadores. Finalmente, Helena Marinho tomou o palco para apresentar os artistas selecionados. Um a um, os participantes foram chamados ao palco para uma breve apresentação. Quando chegou a vez de Luísa, o auditório irrompeu em aplausos mais intensos que o normal, um reflexo da publicidade que havia cercado sua participação. Luísa Ribeiro, anunciou Helena, cuja obra Encontros já está sendo aclamada como uma das revelações do festival, representando a fusão única entre tradição e contemporaneidade que caracteriza a cena artística de Salvador. Ao subir ao palco, Luísa sentiu o peso de todos os olhares. Por um breve momento, teve a sensação vertiginosa de não pertencer àquele lugar, de ser uma impostora. Então, seus olhos encontraram os de Antônio na plateia, e algo na expressão do velho, orgulho misturado com uma tristeza resignada, a ancorou novamente. Obrigada, disse simplesmente ao microfone. É uma honra estar aqui, representando não apenas minha visão artística, mas também todos aqueles que me apoiaram nesta jornada, especialmente a comunidade do Pelourinho, que me acolheu e inspirou. Após todos os artistas serem apresentados, Helena anunciou uma surpresa especial.
Temos a honra de contar com uma exposição paralela de novas obras de Antônio Mendonça, sua primeira coleção pública em mais de uma década. E agora, o próprio mestre gostaria de dizer algumas palavras. Um murmúrio de excitação percorreu o auditório enquanto Antônio subia ao palco. Por um momento, ele pareceu vulnerável sob os holofotes, quase frágil. Então, endireitou os ombros e aproximou-se do microfone. Há 3 anos, começou, sua voz ganhando força a cada palavra. Sofri um infarto que quase me levou. Naquele momento, percebi que havia me perdido no caminho. Não apenas como artista, mas como ser humano. Vim para Salvador buscando anonimato, simplicidade, uma reconexão com o que realmente importa. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Luísa. Em vez disso, encontrei algo que não esperava. Uma razão para criar novamente. Enquanto Antônio continuava seu discurso, Luísa notou Renato entrando discretamente no auditório, acompanhado por um grupo de homens de terno que pareciam deslocados no ambiente artístico. Havia algo na expressão do sobrinho que a deixou alarmada. E por isso, continuava Antônio, tenho um anúncio importante a fazer. Hoje oficializo minha saída definitiva da Fundação Mendonça para as artes. Um choque audível percorreu a plateia. Renato, no fundo do auditório, enrijeceu visivelmente. Em seu lugar, prosseguiu Antônio, estou criando um novo projeto. O Ateliê Livre Teresa Mendonça, um espaço não comercial dedicado a jovens artistas sem acesso à educação formal, em artes. Um lugar onde o valor da criação não será medido por seu preço de mercado, mas por sua autenticidade e impacto social. Os aplausos que se seguiram foram estrondosos. Luísa, no entanto, não conseguia desviar os olhos de Renato, que agora conversava urgentemente com os homens que o acompanhavam, gestos agitados indicando perturbação. Quando Antônio desceu do palco, foi imediatamente cercado por jornalistas e convidados VIP, todos ansiosos por detalhes sobre seu surpreendente anúncio. Luísa tentou aproximar-se, mas a multidão era impenetrável. Em vez disso, encontrou-se face a face com Renato, que se aproximara rapidamente. Precisamos conversar, disse ele, seu tom urgente. É sobre Antônio. Hesitante, mas preocupada, Luísa seguiu-o até um corredor lateral, longe da multidão. O homem parecia genuinamente agitado, algo que ela jamais vira no sempre controlado Renato. Ele está cometendo um erro catastrófico, disse Renato assim que estavam sozinhos, não apenas para a fundação, mas para si mesmo. Por querer criar um espaço não comercial? Questionou Luísa, desconfiada. Por estar disposto a jogar fora tudo que construímos. Renato passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que o fazia parecer estranhamente vulnerável. Você não entende. A fundação não é apenas um negócio, é o legado de Teresa, a razão pela qual meu tio se levantava todas as manhãs, depois que ela partiu. A menção a Teresa fez Luísa enrijecer. E o que isso tem a ver comigo? Renato a estudou por um momento, como se decidindo quanto revelar. Ele vê em você o que perdeu quando Teresa adoeceu, não apenas o amor de sua vida, mas a artista que ela poderia ter se tornado se tivesse vivido. Baixou a voz. Esta não é a primeira vez que ele encontra uma jovem artista e projeta Teresa nela. Já aconteceu antes. A revelação atingiu Luísa como um golpe físico. O quê? Há 8 anos, em São Paulo, ele encontrou uma pintora, talentosa, não muito diferente de você. Investiu tempo, dinheiro, abriu portas. Renato fez uma pausa significativa. Até que ela não correspondeu às expectativas, não era Teresa o suficiente. E ele a abandonou, assim como está prestes a abandonar a fundação. Por que está me contando isso? Perguntou Luísa, a voz trêmula. Porque preciso que você o convença a não seguir com esse plano maluco de abandonar a fundação. Por mais nobre que pareça a ideia do ateliê livre, é impulsiva e autodestrutiva. Encarou-a intensamente. Ele te ouve, Luísa, mais do que a qualquer pessoa nos últimos 30 anos. Antes que pudesse responder, foram interrompidos pela chegada, repentina de Caramelo, que latia insistentemente, puxando a calça de Luísa com os dentes. O que foi, amigão?
Perguntou ela, aliviada pela interrupção. Este cachorro é um incômodo, murmurou Renato. Devia tê-lo deixado no canil quando tive chance. O comentário cruel acendeu um alerta em Luísa. Foi você quem soltou Caramelo naquele dia, não foi? Para distrair Antônio enquanto negociava com a Horizonte. A expressão de Renato endureceu, confirmando sua suspeita sem palavras. Caramelo continuava latindo, agora mais agitado. Vá ver o que ele quer, disse Renato finalmente resignado. Mas pense no que eu disse, Luísa. Há mais em jogo aqui do que sua pequena conexão com meu tio. Seguindo o cachorro que corria freneticamente pelo corredor, Luísa encontrou Antônio sentado sozinho, em uma sala de exposição vazia, aparentemente tendo escapado do tumulto. Ao vê-la, tentou sorrir, mas o gesto não alcançou seus olhos. Seu discurso causou um rebuliço, disse ela, sentando-se ao lado dele. Era essa a intenção, respondeu ele, acariciando o caramelo que se acomodara a seus pés. Algumas coisas precisam ser destruídas para que outras possam nascer. Como a fundação. Antônio suspirou profundamente. A fundação tornou-se algo que nunca pretendi que fosse. Uma máquina de marketing disfarçada de instituição cultural. O ateliê livre será diferente. Renato acha que você está cometendo um erro, disse Luísa cuidadosamente. Ele diz que não é a primeira vez que você encontra uma jovem artista e vê Teresa nela. Os olhos de Antônio se arregalaram, com surpresa. Depois se encheram de uma tristeza profunda. Ele falou sobre Mariana. É verdade. Então, parcialmente admitiu ele após um longo silêncio. Mariana era talentosa e sim, havia algo nela que me lembrava Teresa. Tentei ajudá-la, mas não pelos motivos que Renato insinua. E por que a abandonou? A pergunta pairou entre eles pesada como chumbo. Antônio encarou suas próprias mãos enrugadas e manchadas pelo tempo. Não a abandonei, disse finalmente. Ela me abandonou, e com razão, porque eu não conseguia vê-la por quem era, apenas pelo que projetava, nela, um erro que prometi nunca mais cometer. Levantou o olhar encontrando o de Luísa, um erro que temi estar repetindo com você, até perceber que o que me atraiu em sua arte não era sua semelhança com Teresa, mas algo inteiramente seu, sua autenticidade, sua coragem de ser vulnerável na tela. Houve uma honestidade crua em suas palavras que desarmou Luísa. Todo o ressentimento que havia construído desde a noite anterior começou a se dissipar. O que aconteceu com ela? Com Mariana? Um sorriso triste tocou os lábios de Antônio. Ela está bem. Seguiu seu próprio caminho longe da minha sombra. Tenho uma galeria em Barcelona agora. Às vezes trocamos e-mails. Fez uma pausa. Foi após aquele episódio que percebi quanto mal havia causado tentando controlar o mundo ao meu redor. Foi quando decidi desaparecer. E agora? Agora estou tentando consertar meus erros, da única maneira que sei. Estendeu a mão hesitante. Entendo se você quiser se afastar, Luísa. Se sentir que nossa amizade foi construída sobre falsas premissas. Luísa contemplou a mão estendida, pesando tudo o que havia descoberto. As revelações das últimas 24 horas haviam abalado sua confiança, mas ao mesmo tempo trouxeram uma clareza que antes faltava. Antônio não era o mentor perfeito que imaginara, nem o manipulador calculista que Renato insinuara. Era apenas um homem complexo, carregando décadas de alegrias e dores, tentando fazer o melhor que podia com o tempo que lhe restava. O ateliê livre, disse finalmente, aceitando sua mão. Conte-me mais sobre ele. O alívio no rosto de Antônio era palpável. Será um espaço para artistas como você, Luísa. Talentos genuínos sem acesso às redes tradicionais, sem contratos, sem exclusividade, sem a pressão do mercado. Apenas liberdade para criar e crescer. E onde ficaria este espaço? Aqui em Salvador, é claro. Tenho um terreno no Rio Vermelho que seria perfeito. E hesitou como se temesse dizer demais. Esperava que você considerasse ser parte dele, não como minha protegida, mas como parceira, alguém que compartilha a visão, que entende os artistas que queremos alcançar. A proposta a pegou desprevenida. Eu? Mas mal comecei minha própria carreira. Exatamente por isso.
Você ainda se lembra do que é lutar para ser ouvida, para encontrar seu espaço. Essa perspectiva é inestimável. Apertou sua mão gentilmente. Pense nisso. Não precisa responder agora. Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidos pela chegada de Helena Marinho. Aqui estão vocês, disse a curadora, parecendo aliviada. Antônio, os jornalistas estão praticamente derrubando as portas para falar com você sobre o anúncio. E Luísa, há alguns colecionadores muito interessados em sua obra que gostariam de conhecê-la. Trocando um olhar cúmplice, levantaram-se para enfrentar o tumulto que os aguardava. No caminho de volta ao salão principal, Luísa avistou Renato, ao telefone gesticulando agitadamente. Ao vê-los, ele desligou rapidamente e aproximou-se. Tio, precisamos conversar urgentemente, disse, ignorando Luísa. Os advogados da fundação estão aqui e... Depois, Renato, interrompeu Antônio com firmeza. Agora é momento de celebrar a arte, não de discutir negócios. O salão principal estava agora repleto, com centenas de pessoas circulando entre as obras expostas. Muitos se aglomeravam em torno de encontros, comentando animadamente. Um fotógrafo capturou o momento em que Luísa se aproximou de sua própria obra, uma imagem que, sem que ela soubesse, estamparia as principais revistas de arte do país. Na semana seguinte, enquanto a noite avançava, Luísa foi apresentada a críticos, colecionadores e galeristas. Para sua surpresa, descobriu-se capaz de navegar essas interações com uma confiança recém-descoberta. Não mais intimidada pelo jargão ou pelas dinâmicas de poder, respondia às perguntas sobre sua obra com clareza e paixão. Em um momento tranquilo, encontrou Tainá perto do buffet, enchendo um prato com petiscos. Você está arrasando, exclamou a amiga, abraçando-a. Todo mundo só fala da sua obra e de como você é autêntica em um mundo de falsidades. Luísa riu, aliviada por este momento de normalidade em meio ao turbilhão. É surreal, Tainá. Esta manhã eu estava questionando tudo. E agora? E agora? Perguntou Tainá, curiosa. Agora estou começando a ver um caminho à frente que é realmente meu. Não o que Antônio projetou para mim, nem o que Renato tentou negociar, nem o que o mundo da arte espera. Algo que faz sentido para mim. Tainá ergueu seu copo em um brinde. A Luísa Ribeiro autêntica. Essa é a única que vale a pena conhecer. Ao longe, Luísa avistou Antônio cercado, por admiradores caramelo fielmente a seu lado. O velho artista parecia simultaneamente em seu elemento e ligeiramente desconfortável, um paradoxo que agora ela compreendia perfeitamente. Sabe, disse para Tainá, acho que finalmente entendo por que ele veio para Salvador, por que fingiu ser apenas um velho anônimo em um banco de praça. Por quê? Porque às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar novamente. Naquele momento, como se sentisse seu olhar, Antônio virou-se e seus olhos encontraram os dela através do salão lotado. Um sorriso silencioso foi trocado, um entendimento mútuo que transcendia palavras. O festival havia apenas começado, e com ele, uma jornada inteiramente nova. Os 3 dias do Festival Novos Talentos da Bahia transcorreram como um sonho febril para Luísa. Sua obra Encontros rapidamente se tornou um dos pontos focais do evento, atraindo atenção não apenas pela técnica impressionante, mas pela história que evocava. A conexão improvável entre uma jovem artista e um mestre recluso, capturada em camadas de cor e emoção. Na tarde do último dia, enquanto os jurados se reuniam para deliberar, Luísa encontrou um momento de tranquilidade no jardim do museu. Sentada em um banco de pedra sob a sombra generosa de uma mangueira centenária, observava a Baía de Todos os Santos brilhando ao longe. O contraste entre a agitação dos últimos dias e a serenidade daquele momento lhe proporcionava uma clareza que havia eludido seus pensamentos no turbilhão do festival. Posso me juntar a você? Perguntou uma voz familiar. Helena Marinho aproximava-se parecendo igualmente exausta e revigorada pela energia do evento. Sem esperar resposta, sentou-se ao lado de Luísa. Os resultados serão anunciados em 1 hora,
comentou a curadora, olhando também para a baía. Nervosa? Luísa considerou a pergunta. Estranhamente, não. 3 dias atrás eu estaria tremendo de ansiedade. Agora, deu de ombros. Agora entendo que o reconhecimento do júri, embora importante, não define meu valor como artista. Helena. Sorriu genuinamente impressionada. Uma lição que muitos levam décadas para aprender, se é que aprendem. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Sabe, quando soube que Antônio Mendonça havia descoberto uma jovem artista em Salvador, fiquei cética. Pensei que seria apenas mais um caso de um homem poderoso tentando moldar uma carreira à sua imagem. E agora? Perguntou Luísa, curiosa. Agora vejo que algo raro aconteceu aqui. Vocês dois se transformaram mutuamente. Helena inclinou-se ligeiramente. Como presidente do júri, não deveria estar tendo esta conversa. Mas quero que saiba, sua obra ficaria de pé por mérito próprio, mesmo sem o nome de Antônio associado a ela. É genuína, Luísa. E genuinidade é a commodity mais rara no mundo da arte hoje. Antes que Luísa pudesse responder, foram interrompidas pela chegada de Renato Mendonça. O homem parecia ter envelhecido anos nos últimos dias, com olheiras profundas e uma tensão evidente em sua postura, habitualmente confiante. Doutora Marinho, poderia nos dar um momento? Pediu, com uma polidez forçada. Helena levantou-se, lançando um olhar questionador a Luísa, que assentiu discretamente. Estarei no auditório se precisar de mim, disse a curadora antes de se afastar. Renato ocupou o lugar deixado por Helena, mantendo uma distância respeitosa de Luísa. Por alguns momentos permaneceu em silêncio, como se organizasse seus pensamentos. Meu tio assinou os papéis esta manhã, disse finalmente. A Fundação Mendonça para as Artes agora está oficialmente sob minha direção exclusiva. E o terreno no Rio Vermelho foi transferido para um novo trust, destinado ao tal Ateliê Livre. A notícia não surpreendeu Luísa. Antônio havia mencionado sua intenção de finalizar esses arranjos durante o festival. Imagino que esteja desapontado. Renato soltou uma risada curta, sem humor. Desapontado é uma palavra inadequada para descrever como me sinto. Virou-se para encará-la diretamente. Você não entende o que ele está fazendo, Luísa. A fundação não é apenas um negócio. É o último elo tangível entre meu tio e Teresa, o projeto que os manteve, juntos mesmo após ela partir. Havia uma vulnerabilidade na voz de Renato que Luísa jamais havia percebido antes. Pela primeira vez, viu além da fachada do executivo frio e calculista. Viu o sobrinho que havia crescido à sombra de um relacionamento quase mítico, tentando preservar o que restara dele. Ele não está abandonando o legado de Teresa, disse Luísa suavemente. Está retornando à essência dele. O Ateliê Livre é a continuação do sonho original deles, não o fim. É o que ele diz, respondeu Renato amargamente. Mas e a fundação? 30 anos de trabalho de construção de um nome respeitado internacionalmente? Continuará nas suas mãos, completou Luísa. E pelo que Antônio me contou, não há ninguém mais capacitado para administrá-la. Você transformou a fundação em uma potência no mundo da arte. Agora é seu momento de definir seu próprio legado com ela. Renato a estudou com surpresa, claramente não esperando empatia de sua parte. Ele disse, isso? Que sou capacitado. Disse que você entende o mundo dos negócios de uma forma que ele nunca entendeu, confirmou Luísa, e que a fundação precisa disso para sobreviver no cenário atual. Um silêncio pensativo se estabeleceu entre eles. À distância, podiam ouvir o burburinho do público que começava a reunir-se para o anúncio dos vencedores. Precisamos ir, disse Renato finalmente levantando-se. Independentemente de quem ganhe hoje, você se tornou um nome a ser observado, Luísa. A oferta da Horizonte ainda está de pé, com ou sem a bênção de meu tio. Obrigada, mas não estou interessada, respondeu ela firmemente. Prefiro construir minha carreira em meus próprios termos. Um sorriso irônico tocou os lábios de Renato. Exatamente como ele disse que você responderia. Estendeu a mão em um gesto inesperado. Boa sorte, Luísa Ribeiro. Algo me diz que nos veremos novamente.
O auditório estava completamente lotado para o encerramento do festival. No palco, um arranjo de cadeiras aguardava os jurados e organizadores. Luísa encontrou seu lugar na primeira fila, ao lado de Antônio e Caramelo, que havia conquistado o status de mascote não oficial do evento após sua performance estelar na cerimônia de abertura. "Preparada?" perguntou Antônio, apertando gentilmente sua mão. "Para qualquer resultado", respondeu ela com um sorriso sereno. A cerimônia começou com os agradecimentos formais aos patrocinadores e apoiadores. Então Helena Marinho tomou o microfone para anunciar os vencedores, começando pelas menções honrosas e categorias secundárias. A tensão no auditório era palpável quando finalmente chegou o momento do grande prêmio. "O júri teve uma tarefa extraordinariamente difícil este ano", disse Helena, olhando para a plateia atenta. A qualidade das obras apresentadas superou todas as expectativas, demonstrando a vitalidade da cena artística baiana e brasileira. Luísa sentiu a mão de Antônio apertar a sua mais firmemente. No entanto, uma obra se destacou não apenas pela técnica impecável, mas pela profundidade emocional e relevância cultural que apresenta. Uma obra que fala de encontros, de conexões humanas, de como as relações podem transformar vidas. Um murmúrio de antecipação percorreu o auditório. O grande prêmio do Festival Novos Talentos da Bahia deste ano vai para Juliano Ferraz por Ancestralidade. Um momento de silêncio atônito foi seguido por aplausos entusiasmados, enquanto um jovem artista negro, visivelmente emocionado, levantava-se de seu assento algumas fileiras atrás. Luísa juntou-se aos aplausos sinceramente, admirando a obra mencionada, uma poderosa instalação que mesclava elementos da cultura afro-brasileira com técnicas contemporâneas. "Você está bem?" perguntou Antônio, seu rosto demonstrando mais desapontamento do que o dela própria. Luísa sorriu, genuinamente em paz. "Estou ótima. Ancestralidade é uma obra extraordinária. Juliano merece esta vitória." Após receber seu prêmio e fazer um discurso emocionado sobre representatividade nas artes, Juliano desceu do palco, parando brevemente para abraçar Luísa. "Sua obra foi minha favorita", sussurrou ele. "Nos vemos no circuito." A cerimônia encerrou-se com um anúncio especial. A obra Encontros de Luísa Ribeiro havia sido adquirida pelo Museu de Arte Moderna da Bahia para sua coleção permanente, uma honra raramente concedida a artistas em início de carreira. A notícia trouxe lágrimas aos olhos de Luísa, uma validação que, de certa forma, significava mais do que o próprio prêmio principal. "Agora sua arte pertence à cidade que a inspirou", murmurou Antônio, não escondendo o orgulho em sua voz. O coquetel de encerramento estendeu-se pela noite. Luísa circulava entre convidados, recebendo congratulações e trocando contatos com galeristas, curadores e outros artistas. Para sua surpresa, não sentia mais a impostora que temera ser. Movia-se naquele ambiente com uma confiança tranquila, ancorada na certeza de seu próprio valor. Perto da meia-noite, quando a festa começava a dispersar, Antônio a encontrou na varanda, admirando as luzes da cidade. "Pronta para ir? Tenho uma surpresa para você", disse ele, Caramelo fielmente a seu lado. Intrigada, Luísa seguiu-o até um táxi que os aguardava. Durante o trajeto, Antônio manteve-se misteriosamente silencioso, respondendo suas perguntas apenas com sorrisos enigmáticos. Quando o carro parou, estavam no alto do bairro do Rio Vermelho, diante de um grande portão de ferro trabalhado. "Chegamos", anunciou Antônio, pagando o motorista. "O que é este lugar?" perguntou Luísa, observando o terreno amplo que se estendia além do portão. Na penumbra da noite, distinguia-se uma construção antiga, uma espécie de casarão colonial parcialmente em ruínas. "O futuro Ateliê Livre Teresa Mendonça", respondeu Antônio, abrindo o portão com uma chave antiga. "Ou, pelo menos, será quando terminarmos a reforma." Entraram no terreno, iluminados apenas pela lua cheia e pela lanterna do celular de Antônio. O espaço era muito maior do que Luísa imaginara,
quase um pequeno campus, com a construção principal e várias edificações menores espalhadas pelo terreno arborizado. Isto é incrível, murmurou ela, girando lentamente para absorver a magnitude do lugar. Quantos artistas poderiam trabalhar aqui? Pelo menos 20 em residência simultânea, mais os espaços para aulas, exposições, apresentações. Antônio parecia rejuvenescido pelo entusiasmo. O projeto arquitetônico está sendo finalizado. A ideia é preservar a estrutura histórica, mas adaptá-la para necessidades contemporâneas. Energia solar, captação de água da chuva, materiais sustentáveis. Caminharam pelo terreno enquanto Antônio detalhava sua visão para o espaço. A cada detalhe compartilhado, Luísa percebia o quanto ele havia pensado naquele projeto, muito antes de conhecê-la. Este lugar era de Teresa, não? Era? Ela perguntou finalmente, quando pararam diante da construção principal. Antônio assentiu, emocionado. Compramos juntos, pouco antes de seu diagnóstico. Tínhamos o sonho de criar um espaço para jovens artistas, longe das pressões comerciais. De São Paulo. Fez uma pausa contemplando o casarão. Depois que ela partiu, não tive coragem de fazer nada com o terreno. Parecia errado prosseguir sem ela. E agora? Agora entendo que o maior erro foi ter abandonado nosso sonho original. Virou-se para Luísa, seus olhos brilhando sob o luar. Precisei conhecer você para perceber isso, para redescobrir o que realmente importa na arte e na vida. A emoção na voz de Antônio tocou Luísa profundamente. É uma responsabilidade enorme. Não é uma responsabilidade, é um convite, corrigiu ele gentilmente. Quero que você seja parte disto, Luísa. Não como minha protegida ou sucessora, mas como parceira. Alguém que compartilha a visão e pode levá-la adiante quando eu não estiver mais aqui. A proposta pairou entre eles, carregada de significado. Luísa contemplou o espaço ao redor, imaginando as possibilidades. Jovens de todas as origens encontrando aqui um refúgio para criar, aprender, crescer. Um lugar onde a arte seria valorizada por sua capacidade de transformar, não por seu preço de mercado. Sim, respondeu finalmente. Quero fazer parte disto. O sorriso de Antônio iluminou seu rosto enrugado. Caramelo, como se entendesse a importância do momento, latiu alegremente, correndo em círculos ao redor deles. Há mais uma coisa, disse Antônio, retirando um envelope do bolso interno do paletó. Isto é para você. Curiosa, Luísa abriu o envelope. Dentro encontrou documentos legais que a deixaram sem fôlego, papéis oficiais nomeando-a coproprietária do terreno e cofundadora do Ateliê Livre Teresa Mendonça. Antônio, isto é, não posso aceitar algo tão valioso. Não é um presente, Luísa. É um investimento no futuro que sonhamos juntos. Sua voz estava firme, resoluta. Teresa teria aprovado. Na verdade, tenho certeza que ela teria adorado você. As palavras tocaram algo profundo em Luísa. Não ciúme ou desconforto, como poderia ter sentido dias antes, mas um sentimento de conexão com uma mulher que nunca conhecera, mas cujo legado agora a ajudaria a perpetuar. Obrigada, disse simplesmente, sabendo que nenhuma palavra poderia expressar adequadamente o que sentia. 6 meses depois, o Ateliê Livre Teresa Mendonça abriu suas portas com uma exposição inaugural, que reuniu obras de artistas estabelecidos e emergentes, incluindo novas criações de Antônio e Luísa. O evento atraiu atenção nacional, não apenas pela qualidade das obras expostas, mas pelo modelo inovador que propunha, um espaço genuinamente dedicado à arte como ferramenta de transformação social. O antigo casarão, agora cuidadosamente restaurado, abrigava estúdios, salas de aula, um pequeno anfiteatro e uma galeria de exposições. Nos fundos do terreno, pequenas residências acolhiam artistas selecionados para o programa de residência. Jovens talentos de comunidades periféricas de todo o Brasil, que de outra forma não teriam acesso à orientação profissional e espaço adequado para criar. A primeira turma de residentes incluía Juliano Ferraz, o vencedor do festival, que havia declinado ofertas lucrativas de galerias comerciais
para participar do projeto. Aqui posso criar com liberdade, sem pensar, em tendências de mercado, explicou ele durante a cerimônia de abertura. É um luxo que poucos artistas têm hoje. Tainá também encontrou seu lugar no ateliê, coordenando oficinas de dança afro-brasileira que integravam movimento, música e artes visuais. Sua energia contagiante trouxe uma dimensão comunitária ao espaço, atraindo pessoas do bairro e transformando o ateliê em um verdadeiro polo cultural. Para surpresa de muitos, Renato Mendonça compareceu à inauguração acompanhado de representantes da fundação. Após meses de negociações tensas, um acordo havia sido estabelecido. A Fundação Mendonça para as Artes seria parceira oficial do Ateliê Livre, fornecendo apoio logístico e institucional sem interferir em sua autonomia criativa. É um novo começo para todos nós, comentou Renato durante a cerimônia. Seu relacionamento com o tio visivelmente mais harmonioso após o reconhecimento mútuo de seus papéis complementares. Enquanto a noite de inauguração avançava, Luísa encontrou um momento para escapar da multidão e subir ao terraço do casarão. Dali tinha uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos, as luzes da cidade refletindo nas águas escuras. A brisa marinha trazia consigo o aroma característico de Salvador, dendê, sal, jasmim, uma mistura que havia se tornado parte dela nos últimos anos. Pensei que te encontraria aqui, disse Antônio, juntando-se a ela no terraço. Caramelo, agora mais lento devido à idade avançada, acompanhava-o fielmente. Você sempre busca altura quando precisa pensar. Luísa sorriu, reconhecendo o quanto ele a conhecia bem. Estou apenas absorvendo tudo. Parece um sonho, sabe? Há um ano eu era apenas uma garçonete com ambições artísticas e agora você é uma artista respeitada, cofundadora de uma instituição cultural inovadora e inspiração para dezenas de jovens talentos, completou Antônio, apoiando-se no parapeito ao lado dela. E o mais importante, você conseguiu tudo isso sem comprometer quem você é. Abaixo, o som da festa continuava. Música, risos, conversas animadas. Artistas, estudantes, apoiadores, todos reunidos para celebrar não apenas a abertura de um espaço físico, mas o nascimento de uma ideia. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Luísa. Como tudo começou com um simples café na Praça do Pelourinho. E um cachorro caramelo intrometido, acrescentou Antônio, acariciando a cabeça do fiel companheiro. Às vezes, os encontros mais significativos começam das maneiras mais simples. Permaneceram em silêncio confortável, contemplando a cidade que havia testemunhado suas transformações. Salvador, com seus contrastes, sua história, sua energia vibrante, não era apenas o cenário de suas jornadas individuais, mas um personagem ativo nelas, moldando-os tanto quanto eles haviam deixado suas marcas nela. O que você acha que Teresa diria se pudesse ver tudo isso? Perguntou Luísa suavemente. Antônio fechou os olhos por um momento, como se escutasse uma voz que apenas ele podia ouvir. Ela diria, finalmente, Antônio, finalmente você entendeu. As palavras pairaram, no ar noturno carregadas de significado. Não eram apenas sobre o ateliê livre, mas sobre toda a jornada que os havia trazido até ali. Uma jornada de perda e redescoberta, de conexões inesperadas, de segundas chances. E você? Perguntou Antônio, virando-se para encará-la. O que você diria a Luísa de um ano atrás se pudesse falar com ela? Luísa considerou a pergunta, olhando para o céu estrelado de Salvador. Diria a ela para confiar mais em si mesma, para entender que sua voz importa, que sua arte tem valor independentemente de quem a reconheça. Fez uma pausa reflexiva. E para sempre estar aberta aos encontros inesperados, porque são eles que realmente transformam nossas vidas. Caramelo, latiu suavemente, como se concordasse com a sabedoria compartilhada. Abaixo, alguém chamava por eles. Era hora de retornar à celebração, aos planos, aos sonhos compartilhados que agora tomavam forma concreta. Descendo as escadas lado a lado, mentor e aprendiz, agora parceiros iguais, trocaram um olhar de
Entendimento mútuo. O caminho que haviam percorrido juntos estava apenas começando, mas uma coisa era certa: